Sabe, tem várias coisas que vão lançar esse ano que eu quero muito ver. A segunda temporada de She-Ra, Star Wars, às vezes parece ser legal, Toy Story 4, um filme novo do Almodóvar, John Wick 3, a última temporada de Game of Thrones que vai ser muito ruim, eu tô aqui pra isso, e Frozen 2, por algum motivo, sei lá, gosto da estética do outono, mas eu não estou realmente ansioso pra nenhum deles. A única série esse ano que eu realmente quero ver e não vejo a hora que saia é um anime chamado Sarazamai, que conta a história de 3 garotos que são transformados em capas pelo autoproclamado príncipe dos capas quando este rouba os seus respectivos Shirikodamas. O Shirikodama, na mitologia japonesa, é uma bola mágica que contém as almas de humanos e que capas roubam através do ânus. E também tem zumbis, esses policiais e o que caralho seja esse tipo de... Porra, tá acontecendo aqui? E aí vem a questão, por que esse anime relativamente pouco conhecido, que não é baseado em nada e é aparentemente completamente bizarro, é a série que eu mais quero ver esse ano? Bom, culpem esse cara. Sabe quando você se apaixona por algo novo e começa a recomendar para todos os seus amigos e eles respondem com apenas "por que você é assim?"? Bom, obviamente o problema é que eu preciso convencê-los que a minha opinião é melhor que a deles. Kunihiko Kuhara, um diretor de animes, começou trabalhando na Toei, sob a supervisão de Junichi Sato, até que ele teve a oportunidade de dirigir 3 temporadas de Sailor Moon. Porém, como eu não vejo Sailor Moon e como Sailor Moon tem tantos episódios, eu vou ignorar essa parte e seguir em frente como se eu não tivesse mencionado aqui. Eu conheci o seu trabalho quando o Extra Credits fez um vídeo recomendando séries e uma delas era Penguin, e eu me apaixonei instantaneamente. E por um vídeo do Rantado eu descobri todos os seus outros animes e eu assisti todos em um espaço muito curto de tempo, pois eu sou uma pessoa super responsável que tem completa noção de como organizar os seus horários e o que faz da vida em geral. Mas eu não respondi a pergunta, por que eu gosto tanto do seu trabalho? Bom, diferente de outros diretores surrealistas como David Lynch, que tem como seu surrealismo uma versão aumentada da realidade para criar sensações de desconforto, Ikuhara usa seu surrealismo para criar o completo absurdo. Vamos pegar as premissas das suas séries como exemplo. Shoujo Kakumeo Utena é uma história de uma garota que após perder os pais é consolada por um príncipe. Tão impressionada ela fica por ele que ela decide se tornar um príncipe. Anos depois ela vai para a Academia Otoria, onde acaba participando de uma série de duelos para ter a mão da noiva das rosas. Na hora, o Penguin conta a história de 2 irmãos que veem a sua irmã mais nova morrer devido a uma doença terminal e voltar à vida graças a um chapéu de pinguim, que demanda deles um objeto chamado Penguin para poder estender a vida da irmã. Enquanto Yuri Kumaraja sobre ursas lésbicas. É só isso que eu tenho pra falar mesmo. Se essa descrição não te deixa nem um pouco curioso, tenho medo que nós não podemos mais ser amigos. Iago, essas premissas são sem dúvida absurdas e ridículas, e o Kuhara sabe exatamente o tipo de coisa que ele está fazendo, pois ele trabalha em um campo um pouco separado da maioria dos outros diretores. A maioria das pessoas, ao criar uma história, criam algo que você deve ver e entender como uma realidade. Eventos têm uma progressão lógica, lugares têm um senso de dimensionalidade, e personagens têm que existir como pessoas completas, com aspirações e defeitos convincentes. E a palavra convincente é importante, porque tudo isso não é real. Não é nenhuma aproximação da realidade, é uma falsa realidade criada para dar um ar de verossimilhança. Mas quando você olha mais profundamente, você percebe essa falsa realidade pelo que ela é, uma ilusão. Isso não significa que a arte que tenta representar a realidade é ruim, mas que a arte como pretensão de recriar a realidade apenas consegue, na melhor das hipóteses, criar uma ilusão. O trabalho do Ikuhara é interessante, pois ele não tem essa pretensão. Tudo em seus animes, seja personagens, cenas, objetos ou lugares, nada existe em uma realidade fictícia, mas em um mundo puramente alegórico. Isso não significa que não existe uma narrativa ou desenvolvimento de personagens, mas que essa narrativa e esses personagens existem em última instância para expressar os temas das séries. E quais seriam os temas dessas séries? Bom... Tendo a história de uma garota querendo exercer o papel masculino de príncipe, tentando salvar uma garota que é aparentemente obrigada a exercer o papel da princesa indefesa, Utena é uma série muito interessada em como os papéis de gênero funcionam na sociedade e como eles afetam as pessoas que vivem nessa sociedade. Como a masculinidade tóxica ou o complexo da madonna prostituta afasta os homens das pessoas à sua volta, em especial as mulheres. Como o desejo em exercer o seu papel específico te impede de criar e manter as relações que você quer e precisa, mesmo quando você não se sente 100% confortável nesse papel. E mais importante, como esse sistema, o patriarcado, te aliena, te faz querer ainda mais exercer o seu papel, procurar um poder místico para voltar a um tempo quando tudo era perfeito, destruir aqueles que ousam fugir da norma.
príncipe, princesa, bruxa. Utena não apenas questiona esses papéis, mas os rejeita, mostrando uma história que tem como objetivo destruí-los, mas também mostrando a impossibilidade de tal ato. Inspirada no ataque terrorista de Pungasarin no metrô de Tóquio em 1995, Penguin tem como objetivo tentar entender o que leva um grupo de pessoas a cometer tal atrocidade sem desculpar tal ação. Penguin é uma série muito interessada na ideia do destino, mais especificamente o que significa ter um caminho pré-definido quando sua vida é definida por sofrimento e abandono pelo resto da sociedade. Abandono afetivo e abuso são apenas alguns dos traumas sofridos pelos personagens que descobrem que existe uma forma de mudar o destino, porém ela é perigosa. A série também mostra a escolha que essas pessoas sem futuro têm. Viverem uma vida miserável ao se assimilar à sociedade, se tornando invisíveis através de um processo doloroso, frio e cruel. Yuriko Marashi mostra uma sociedade dividida entre ursos e humanas por um muro. Muro esse que continua em construção e nunca estará completo. Ursos comem humanas, certo? Essa é a natureza, certo? Teve uma guerra para impedir que esses ursos devorassem humanas, separando humanas e ursos para sempre, pois são duas espécies não compatíveis e antagônicas, certo? O amor incondicional, puro, sexual, sem luxúria, existe? O que significa amar alguém, deixar que alguém passe suas barreiras pessoais para você criar algo novo, um relacionamento forte e eterno? Algo assim é possível em uma sociedade que não permite que você ame quem ama e te obriga cegamente a seguir o grupo sem questionar? Em um mundo assim, o que significa fé? Acreditar em algo maior que te aceite enquanto as instituições que dizem pregar a sua palavra te rejeita é possível? Eu poderia ficar uma hora inteira falando sobre Yuriko Marashi, no futuro eu pretendo fazer exatamente isso, mas por enquanto saiba que esse anime questiona a heteronormatividade. De certa forma, todos os seus animes trabalham com a mesma ideia, que vem de uma visão de mundo pessimista sobre sistemas e otimista sobre as pessoas que vivem neles. E nenhum dos seus animes os vilões são ruins por serem ruins, ou eles têm uma backstory trágica justificando o fato deles serem ruins por serem ruins. Eles são pessoas que cresceram nesse mundo quebrado, e consertar esse mundo é impossível para uma pessoa só. Todas essas ideias que vêm dos animes do Ikuhara foram perfeitamente resumidas nesse post no Tumblr que eu achei. Quantos personagens do Ikuhara são necessários para trocar uma lâmpada? A lâmpada não pode ser alterada imediatamente. Ela é muito poderosa, suas maquinações muito nefastas. Com sua luz ofuscante nos diz que não pode ser mudada, e acreditando nisso, nós fazemos disso verdade. Aqueles de nós que buscam uma nova lâmpada são muito poucos para mudar nós mesmos. Mas talvez possamos mudá-lo, fazer você ver a lâmpada pelo que ela realmente é, seu calor cruel escondendo o brilho da opressão. E, talvez juntos, nós possamos criar a nossa própria lâmpada, um farol de aceitação e resistência. Pera, eu falei que além de tudo isso, seus animes também são super engraçados. O Ikuhara usa o surrealismo das suas séries para criar uma comédia super única. Por exemplo, As Garotas das Sombras, as cenas do Conselho Estudantil, os episódios da Nanami em Utena, ou as cenas Karaoke de Penguin que possui essa obra-prima. Nikki no hanbun. Watakushi ga itadaku. Ou esse corte perfeito em Yuriko Marashi. E basicamente sempre que a Lula aparece, ela é incrível, eu amo muito ela. O senso de humor no seu trabalho é um dos seus diferenciais mais interessantes, melhor exemplificado, na minha opinião, pelo episódio de Utena, que a Nanami se transforma em uma vaca. Yeah, bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow. I'm not a cat, I don't say meow. Bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow. Bitch, I'm a cow, bitch, I'm a cow. I go moo.